Amém, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos os irmãos com a paz. Quero saudar quem está nos assistindo também no canal da Primeira Igreja Batista das Flores. Deus te abençoe, Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Amém, glória a Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor. E eu trago um tema nessa noite: lições de Paulo em uma despedida. Lições de Paulo em uma despedida. Nós vamos ver Atos capítulo 20, do 17 ao 38. Atos capítulo 20, do 17 ao 38. Nós vamos ver nessa noite 3 situações que vai acontecer nessa história. Primeiro, como Paulo vivia entre os irmãos da Ásia, a sua intenção de ir a Jerusalém e o que o aguardava lá, e os conselhos finais de Paulo, e a despedida dele também nos últimos versículos. Acharam aí, meus irmãos? Atos 20, do 17 ao 38. Diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrando-se de tudo o que durante 3 anos já cessei de ensinar cada um de vocês disto de noite com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Irmãos, Paulo
ele estava ali finalizando a sua segunda viagem. E aí, a sua segunda viagem missionária, a gente sabe que ele fez uma primeira viagem, ele fez uma segunda. E por onde ele passava, ele pregava o Evangelho. Paulo, ele não cessava de pregar. Ele chegava na cidade e ele sempre procurava ir na sinagoga, que era ali o lugar onde os judeus estudavam a lei e a palavra de Deus. E ali eles pregavam sobre Jesus, ele pregava sobre o arrependimento, sobre a ressurreição, e mostrava para eles na palavra que Jesus é o Cristo. E muitas pessoas criam. E naquela cidade ali, onde ele passava, ali se formava uma igreja. E aí ele saía daquela cidade, já ia para outra. E às vezes ele era perseguido dentro daquela cidade, porque os judeus que estavam naquela cidade falavam que Paulo estava pregando um outro evangelho, uma outra coisa que não era a lei. E ali eles não gostavam e começavam a perseguir Paulo. E aí o pessoal dizia, quando ele chegava em outra cidade, as pessoas falavam assim: já vem ele, aquele que está causando alvoroço por onde passa. Porque de fato, onde Paulo passava, a cidade nunca mais era a mesma. Louvado seja Deus, meus irmãos. Por onde ele passava, a cidade nunca mais era a mesma, porque o Evangelho era pregado ali. E o Evangelho é o poder de Deus. E as pessoas se convertiam, e as pessoas eram transformadas. As pessoas que viviam ali no pecado, elas eram libertas. E agora elas viviam uma novidade de vida. E ele está fazendo essa viagem, quando ele passava, deixava a igreja. Na segunda viagem ele volta e passa em algumas igrejas, em algumas cidades que ele já havia passado. Ele retorna para saber como é que os irmãos estavam, se os irmãos continuavam ali perseverando na doutrina, firmes na fé. E ali ele animava os irmãos a permanecer. Então continuem firmes, continuem buscando ao Senhor. E nesse episódio que nós lemos, ele chega na cidade de Mileto. Ele não quis ir até a cidade de Éfeso, porque ficava perto. Mileto é a cidade da Ásia, ele estava perto de Éfeso, mas ele não quis ir para lá, porque se ele fosse para lá, ele ia encontrar os irmãos. E sabe, quando você chega na casa dos irmãos, o irmão não quer deixar mais você ir embora. E ele tinha o objetivo de ir para Jerusalém. Então ele chegou em Mileto e disse: olha, vão lá em Éfeso e chamem os líderes da igreja de lá. O texto diz os presbíteros. Tragam eles para cá e nós vamos se reunir aqui com todos vocês, com os irmãos daqui de Mileto. E nós vamos conversar aqui um pouco. E eles foram e trouxeram ali os irmãos, os líderes da igreja de Éfeso. Então, meus irmãos, e Paulo, ele tinha um propósito ali, o propósito dele de ir para Jerusalém, mas ele queria dar algumas orientações aos irmãos antes de ir. Então o primeiro tópico aqui vai dizer como que Paulo vivia entre os irmãos da Ásia, do versículo 18 ao 21. Primeiro ele diz que ele servia ao Senhor com humildade e com lágrimas, e se suportando as conspirações dos judeus. Ou seja, ele servia ao Senhor com humildade. Ele não queria se achar o cara, ele não queria se achar melhor do que ninguém. Hoje a gente vê aí no mundo que as pessoas querem o quê? Querem a fama, querem a glória, querem sempre se achar melhor do que o outro. E Paulo ele afirma dizendo: eu vivi entre vocês com humildade. Eu vivi entre vocês, irmãos daqui da Ásia, com humildade e com lágrimas. E eu suportei todas as conspirações, porque os judeus sempre queriam me pegar em alguma coisa. Assim como Jesus, quando Jesus estava ali andando com os discípulos e pregando, ali os religiosos sempre queriam pegar Jesus em alguma coisa, sempre queriam armar para Jesus. E com Paulo não era diferente, porque Paulo pregava o que Jesus ensinou, e por isso que ele era perseguido pelos judeus. Mas ele disse que: olha, eu suportei tudo por amor a vocês, com lágrimas. Eu suportei tudo por amor a vocês. Ele também diz que ele pregou para aqueles irmãos ali tudo que era proveitoso. E aí a gente começa a analisar, quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, o que ele pregava, o evangelho que ele pregava. E ele diz, quando ele diz assim que era proveitoso, não era apenas proveitoso para a sua salvação,
mas também ele pregava como que você deve se comportar, como que você deve tratar um ao outro, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Paulo ensinava muito isso em suas cartas. Era isso que ele ensinava para os irmãos. Era algo proveitoso para ajudar você a viver na sociedade como um cristão verdadeiro. Era isso que Paulo ensinava, era algo proveitoso para aqueles irmãos. Por isso que ele diz: eu não deixei de pregar o que era proveitoso para vocês. E aí eu ensinava publicamente, ou seja, ele ensinava na sinagoga, ele ensinava na praça, mas ele diz também que ele ia de casa em casa, pregando e anunciando e ensinando aos irmãos. Não era fácil, era um trabalho árduo, mas Paulo cumpria a sua missão de estar ali ensinando, de estar ali pregando, porque ele tinha um propósito. E o propósito maior da vida dele era pregar o Evangelho, era edificar a vida dos irmãos fundamentados na palavra de Deus. E aí ele diz também: olha, eu testifiquei a judeus e a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento, e eles precisam ter a fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo isso: olha, eu testifiquei não apenas para os judeus, mas também para os gregos. Eu testifiquei para eles que eles precisam se arrepender, tanto um quanto o outro. Todos precisam se arrepender, porque todos pecaram. Todos precisam se arrepender, e pedir perdão, e buscar a Deus, e ter a fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vivia desta maneira ali entre os irmãos da Ásia, ensinando, pregando, testemunhando e mostrando qual é o caminho a ser seguido. E aí a primeira pergunta para nós nessa noite: de que maneira eu e você estamos vivendo na sociedade que estamos hoje? Será que estamos então testemunhando para as pessoas? Será que estamos ensinando? Será que estamos mostrando e apontando para as pessoas o caminho? Olha, o caminho é Jesus. Será que temos feito e temos tirado a vida de Paulo como exemplo para as nossas vidas? Comece a pensar um pouco sobre você mesmo, é você e Deus. Eu não posso responder por você, eu respondo por mim. Cada um responde por si diante de Deus. Mas a primeira pergunta para a nossa reflexão é: será que temos testemunhado dessa forma? E aí, meus irmãos, a segunda parte dessa mensagem diz que a intenção de Paulo ir a Jerusalém e o que o aguardava lá. Do versículo 22 ao 27, ele vai dizer o seguinte: ele foi compelido pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estava motivando ele, incentivando ele, falando ao coração dele de que ele deveria ir a Jerusalém. E aí, ele estava indo. Ele ia passar por Mileto, mas o destino dele final era Jerusalém. Ele estava indo, mas sem saber o que ia acontecer com ele lá. Ele não sabia. Sabe quando você vai para um lugar e não sabe o que vai acontecer lá? Assim como Abraão, Deus disse: sai da sua terra para a terra que eu vou te mostrar. Abraão foi pela fé. Não sabia o que ia acontecer. Ele só sabia que Deus mandou ele ir e ele foi. E Paulo estava assim, o Espírito Santo estava conduzindo ele para Jerusalém. Ele não sabia o que ia acontecer lá, o que estava reservado. Só que o próprio Espírito que estava conduzindo ele a Jerusalém já tinha predito a ele em todas as cidades por onde ele estava passando que o que aguardava ele em Jerusalém era sofrimentos e prisões. Ele já estava ali sendo dirigido pelo Espírito Santo, e aí então ele já sabia que o que estava esperando por ele lá eram prisões e sofrimento. Ele foi avisado pelo Espírito Santo. Mesmo assim, ele estava desejoso de ir a Jerusalém, mesmo já sabendo que o que aguardava ele lá era sofrimento e prisões. Porque aí, meus irmãos, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que ele não se importava tanto
com a sua própria vida. Ele não tinha a sua vida como preciosa para si mesmo. Porque o que era precioso para Paulo, o que importava para Paulo, era completar a carreira. O que era importante para ele era concluir com êxito o chamado de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É isso que ele diz no texto. Olha, eu não tenho minha vida preciosa, mas o precioso para mim é testemunhar, é anunciar o Evangelho da graça de Deus. É isso que importa para mim. Não importa se ela está me esperando prisões, não importa se ela está me esperando sofrimentos. Eu vou, porque o Espírito Santo me disse que eu posso ir e Ele vai estar comigo. E aí, meus irmãos, ele entende isso. Ele entende isso muito bem. E eu e você também, nós temos o chamado de Deus. E nós não podemos ter medo diante das ameaças do mundo. Porque o Espírito Santo habita em nós, Ele está conosco. E Ele nos ajuda em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida, Ele está conosco para nos ajudar. Então nós temos que ter isso em mente. Não, a minha vida pode crescer, mas eu preciso cumprir o meu chamado de testemunhar e anunciar o Evangelho da graça de Deus. Porque tem um propósito, meus irmãos. Sabe que tem um propósito de você pregar o Evangelho? Porque tem um propósito, a gente vai ver mais à frente. E aí Paulo continua dizendo para os irmãos ali, olha, eu preguei o Evangelho, eu testemunhei, mas eu vou para Jerusalém. E aí, por conta disso, dessa ida de Jerusalém, e de saber que ele teria esse sofrimento lá, ele declara para os irmãos o seguinte, olha, vocês, meus irmãos, aqui da Ásia, vocês não vão ver mais o meu rosto. Porque eu sei o que é que me aguarda lá. Eu sei o que é que me espera lá. Eu não vou voltar mais. Vocês não vão ver mais o meu rosto. Porque eu sei o que é que me espera. Mas aí ele declara, mas eu estou inocente do sangue de vocês. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade e a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Para que o sangue das pessoas não fique em nossas mãos, para que nós possamos ser inocentes do sangue das pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. E Paulo diz, olha, eu estou inocente do sangue, eu não deixei de proclamar, eu proclamei o Evangelho, eu proclamei a vontade de Deus para a vida de vocês. Então eu estou inocente. E a terceira parte dessa mensagem é os conselhos finais de Paulo. Do versículo 28 ao 35, ele vai dar ali conselhos finais para aqueles irmãos ali, e principalmente para os líderes ali da igreja. Por isso que ele fez questão de mandar chamar os líderes também de Éfeso, para que eles recebessem esses conselhos finais. Porque Paulo não teria outra oportunidade de falar com eles face a face. Por isso que ele queria que os irmãos viessem e tivessem ali esse último momento com ele, para que ele pudesse dar ali as últimas orientações face a face com eles. E aí ele diz para os irmãos, olha, cuidem de vocês, os líderes. Ele está falando para os líderes, cuidem de vocês. Os líderes têm que se cuidar. Tem que cuidar da sua saúde física, mental. Tem que estar sempre se cuidando. Porque quem está na liderança tem que estar com a saúde bem para poder cuidar dos outros. Por isso que ele diz, cuidem de vocês. Aí depois ele diz, e cuidem do rebanho que vocês estão liderando, que vocês foram colocados como os bispos, como líderes sobre eles. Esse rebanho que Cristo comprou com o seu sangue. Esse rebanho que foi colocado na mão de vocês para cuidar. Então ele diz, ó, cuidem de vocês e cuidem desse rebanho. Cuide deles, alimente, leve aos pastos verdejantes, leve a ribeiros de águas tranquilas, cuide deles.
como pastor cuida de suas ovelhas. E aí ele continua dando conselho para os irmãos ali, ó, fiquem atentos aos lobos ferozes que entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Ele diz, fiquem atentos, porque ó, depois que eu partir, depois da minha ida, vai entrar no meio de vocês lobos ferozes. Mas fiquem ligados nesses homens, porque eles vão vir tentando, né, derrubar ali, e eles não vão poupar nem o rebanho. Então cuidem, fiquem atentos a essa situação. E aí ele diz uma coisa interessante, né? Dentro de vocês mesmos vão se levantar homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Olha só, dentro de vocês mesmos, ele está falando, dentro de vocês líderes, vai se levantar homens que torcerão a verdade. E parece que essa palavra é tão atual nos nossos dias, né? Como nós temos visto aí, homens torcendo a verdade de Deus, pregando um evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou, pregando outras palavras, palavras que vão ali seduzindo as pessoas, induzindo as pessoas, mas não é o que Jesus ensinou, não é o que Paulo pregava. E Paulo já deixou os irmãos ali atentos a essa situação. Olha, no meio de vocês vão se levantar, vão torcer a verdade, vão pregar totalmente diferente daquilo que eu ensinei para vocês. Mas Paulo diz para ele o seguinte: vigie. Vigie. É a palavra de Paulo também para nós, nesta noite. Vigie. Fiquem atentos. Não vai sair por aí ouvindo qualquer coisa, não. Observa tudo e retém o que é bom, mas tem coisas que de fato você tem que perceber. E como é que você vai identificar que algo é uma heresia que está ali sendo ensinado e pregado? Se você estiver estudando a Bíblia, se você estiver vindo para a escola bíblica dominical, aí você vai então, quando você ouvir alguém pregando uma outra coisa diferente, não, isso aqui não foi isso aqui que meu pastor me ensinou, não foi isso aqui que eu aprendi. Então você vai identificar logo que aquilo ali não é correto, que aquilo ali está torcido. Então ele disse para os irmãos ali: vigiem! E aí ele dá um outro conselho: e lembrem-se de tudo que ensinei a vocês durante os 3 anos que eu passei com vocês aí, ensinando a vocês com lágrimas. Aleluia! Lembrem-se de tudo que eu ensinei a vocês, porque se vocês estiverem ali atentos, e vigiando e lembrando de tudo que eu ensinei para vocês, vocês não serão levados por vento de doutrina. Vocês não vão se desviar por caminhos que não é o correto, vocês vão estar firmes na palavra, firmes no evangelho que eu preguei e ensinei a vocês. E aí ele vai finalizando e diz: agora eu entrego vocês a Deus e a sua palavra, que pode edificá-los e dar-lhes herança dentre todos os que são santificados. Ele entrega ali os irmãos a Deus, porque sabendo que entregando a Deus, Deus ia cuidar. Paulo não estaria ali mais, mas ele diz: eu entrego vocês a Deus, e aí Deus vai cuidar de vocês, Deus vai proteger, e a sua palavra, a palavra pode edificar vocês, e aí vocês terão herança entre todos os que são santificados por essa palavra. E aí ele diz para os irmãos também: não cobicei a prata, nem o ouro, nem a roupa de ninguém. Ele está dando um conselho muito importante para os irmãos da Bíblia. Olha, não caia nessa não de ficar cobiçando as coisas, de querer ali aquele melhor ali, ficar cobiçando. Não caia nessa. Não caia. E aí ele diz assim: vocês sabem que eu, Paulo, com as minhas mãos, supri as minhas necessidades e as necessidades dos meus companheiros. Ele está dizendo assim: que eu trabalhei para não ser pesado para vocês, eu trabalhei com as minhas mãos, eu fui ali trabalhando, conquistando minhas coisas com o meu trabalho, e eu pude ainda suprir a minha necessidade e ainda a dos meus companheiros. E aí ele diz assim também: com o trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Como disse Jesus,
a maior felicidade em dar do que receber. O que ele quer dizer com isso? Se você trabalhar, você vai poder ter suas coisas, você vai poder ganhar dinheiro, e aí você vai poder ter condições de ajudar alguém que está passando necessidade. É isso que ele está dizendo para os irmãos ali. Trabalhem, se dediquem, e o trabalho de vocês vai dar frutos. Vocês vão ter para vocês, então vai ter oportunidade de abençoar outras vidas. Porque Jesus ensinou isso, né? A maior felicidade em dar do que receber. E assim como Deus já tem nos abençoado, nós temos a oportunidade de abençoar outras pessoas. E, para finalizar, a despedida final, no versículo 36 e 38, onde ele se ajoelhou ali com todos os irmãos e orou. Fizeram um ciclo de oração ali, todos de joelhos, e oraram mesmo. Também nos mostra a importância da oração. Em todas as ocasiões, devemos estar sempre orando uns pelos outros. E todos choraram, e abraçaram ele, e o beijaram. Foi algo assim tremendo ali, aquela despedida. Porque aqueles irmãos entendiam que eles não veriam mais Paulo, então era o último momento de poder abraçá-lo, de poder ali beijá-lo, de poder estar com ele. Era o momento, o último momento com eles. E aí o final do texto diz que o que mais entristeceu eles foi a declaração de Paulo, que não veriam mais o seu rosto. E aí eles foram acompanhando Paulo, até Paulo entrar no navio. E eles viram o navio zarpar e se despedir. O que podemos aprender? Primeiro, a nossa forma de viver pode influenciar os que estão à nossa volta. Entenda isso aqui nessa noite. A nossa forma de viver, como nós estamos vivendo, pode influenciar as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você viver de uma forma errada, você vai influenciar para o erro. Se você viver de forma correta, você vai estar influenciando as pessoas viverem também corretamente. A segunda coisa, ame o seu chamado mais do que a sua própria vida. Assim como Paulo. Paulo não tinha a vida dele como preciosa para ele mesmo. Ele só queria cumprir o chamado a qual Deus o chamou. Ele queria cumprir aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que era pregar o Evangelho, anunciar e testemunhar do Senhor. Cada um aqui tem um chamado de Deus, também tenha isso em mente. O meu chamado, eu preciso amar, eu preciso fazer, eu preciso servir ao Senhor com todo o meu ser, com toda a minha dedicação. Assim como Paulo. E por fim, meus irmãos, pregue o Evangelho, para que você possa ser inocente do sangue das pessoas. Ensine a palavra e deixe um legado. Eu digo para vocês que aqueles irmãos que conviveram com Paulo ali, nunca iriam esquecer aquilo que Paulo pregou. Eles nunca iriam esquecer a maneira que Paulo cuidava deles ali, a maneira que Paulo pregava, a maneira que Paulo ensinava, a maneira que Paulo vivia diante deles. Durante aqueles 3 anos que Paulo passou ali pregando e ensinando a eles, eu acredito que eles tinham muitas memórias, muitos momentos bons ali com Paulo, porque Paulo vinha de casa em casa ensinando, e ele deixa ali um legado naquela região da Ásia para aqueles irmãos ali seguirem. Podia ser que os irmãos não vissem mais ele, de fato, como não viram, mas o que ele pregou, o que ele ensinou, ficou registrado ali para eles. Então, meus irmãos, o que iremos deixar quando partirmos?
O que as pessoas lembrarão de nós? Nós precisamos pensar nisso. Qual o legado que iremos deixar? Qual o legado iremos deixar quando partirmos? E essas são as lições que podemos aprender de Paulo em uma despedida. Que esta palavra possa ter falado no teu coração. Que você possa sair daqui e continuar refletindo tudo que você ouviu nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome, mais uma vez nesta noite, nós Te adoramos, porque só o Senhor é Deus, e não há Deus semelhante a Ti. O Senhor é o Deus que pode fazer milagres, o Senhor é o Deus poderoso. Nós queremos Te agradecer por essa noite, por este culto, tudo que foi realizado aqui, tudo é para a Tua glória, Pai. E a palavra que aqui foi ministrada, Pai, também é para a Tua glória. Muito obrigado, Pai, que o Senhor tem me usado, que o Senhor tem usado todos os que têm subido aqui nesse culto para pregar. Glorificado seja o Teu nome por isso. Que nesta noite a Tua palavra venha achar encontro aos corações, que possamos sair daqui refletindo o que ouvimos, Pai. E que possamos ser praticantes da Tua palavra, não apenas ouvintes. Nos ensina cada dia, Pai, é melhor Te servir. Nos ensina cada dia como Te agradar e como fazer a Tua vontade. E nos usa para pregar a Tua palavra, para ensinar, para ministrar os corações, para levar uma palavra de conforto, um abraço, um sorriso. Nos usa de alguma forma para ser bênção na vida das pessoas. Continuando nos guardando, nos dá um restante de semana abençoado, que possamos retornar no domingo aqui, para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor.